Bem, começando o aniversário bem desse canal, sim, estamos no mês de aniversário desse canal. Meu irmão, amém, os filhos, os pés, está gravando, se nós somos, está gravando sim, está gravando sim, enfim, vamos gravar um vídeo de Shark-Trix, porque já gravando de Carnetrix, tem que falar nosso dueto de Carnetrix, Shark-Trix, e se você, hoje é dia dos namorados que estou gravando, e eu sou solteiro. Que conveniente pro tema do vídeo, mas não sabe o que é Shark-Trix. É basicamente o Omnitrix, só que passou tempo demais do Rule 34. Não vou elaborar muito mais, enfim. Né? É um termo usado para se referir. No vídeo de hoje vamos ver aqui tudo sobre a origem do Shark-Trix. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Eu reagi ao vídeo do Lukezinho, que é um youtuber de Ben 10. Eu também já reagi ao vídeo de Carnetrix. Depois desse vídeo aí, vê o vídeo de Carnetrix com uma tetinha também. Enfim, aniversário do canal, já começamos bem. E também me siga aí no Instagram e no TikTok, que vai estar aqui na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. E bom, o Shark-Trix foi criado pela usuária Trix the Alien do Twitter, ou então agora o atual X. A história do Shark-Trix é bem mais simples. Esse vídeo foi gravado quando o Twitter tinha mudado de nome. Hoje em dia todo mundo tá acostumado a chamar de X, né? E curta que é a do Carnetrix, devido a um fato de estar em desenvolvimento há um curto período de tempo em relação ao Carnetrix. Bom, basicamente a história do Shark-Trix é de que o Von Max, em sua época de encanador, conheceu o Azimuth em algum momento de sua carreira e o convenceu de que a melhor forma de trazer a paz para todo o universo seria criando um dispositivo que permitisse que qualquer espécie pudesse se reproduzir com qualquer outra. Quando esse dispositivo... Que nem o Von Max, sempre usando a frase dele de... O Von Max sempre sendo aquele cara de... Área 51 pra mim é... Enfim... Área 51 pra mim é puta, enfim... Von Max sendo um exemplar homem, como estamos sempre. Eu coloquei o vídeo no 2x porque... Eu vou comentar bastante, porque, bem, a minha segunda franquia favorita é uma das minhas duas franquias favoritas, que é Ben 10, então comentar com certeza bastante, então nem, né? Foi finalizado, ele estava sendo transportado em uma nave, que assim como é na série original, foi atacada pelo Vilgax em sua nave. E semelhante ao Vilgax Prime, esse Vilgax queria o Shark-Trix não só para criar um exército, mas para criar um exército de poderosos híbridos com os poderes de cada espécie. Após isso, a história que todos nós conhecemos do clássico se repete, com Ben encontrando o dispositivo na floresta durante as suas férias de verão com seu avô e sua prima. Porém, com a importante diferença de que o dispositivo era o Shark-Trix e não o Omnitrix. Quando Ben pegou o Shark-Trix semelhantemente ao invés da série original, ao acionar o relógio, nada aconteceu com Ben. Na verdade, ele não se transforma, mas cria uma espécie de versão feminina e humanizada do Chama, o que mostra a principal função do Shark-Trix em ação, que é de gerar uma versão mais reproduzível, assim dizendo, de uma espécie alienígena. Reprodução. Eu não preciso falar mais nada, né? Reprodução dessas espécies. Usando como base o DNA do portador, nesse caso o Ben, um humano. Falando agora sobre as funcionalidades e algumas curiosidades sobre o Shark-Trix e a SAU em geral, o funcionamento do Shark-Trix, do que diz respeito à ativação, é muito semelhante ao do Omnitrix. Porém, ao invés de transformar um usuário numa espécie alienígena, ele pega parte do DNA do portador e mistura com o alienígena selecionado, assim gerando um indivíduo híbrido e suficientemente compatível com o portador para a reprodução. Porém, é importante ressaltar de que se é entendido que o DNA utilizado não são especificamente os genes do próprio Ben, por exemplo, mas sim o DNA humano. Dessa forma, o alien gerado pelo Shark-Trix não seria como a Eunice, por exemplo, que possui o DNA da Gwen, mas seria algo semelhante ao Nanomech, que é uma fusão do DNA nanochip com o DNA. Legal, interessante, porque não seria bastante nojento se fosse... assim, mas até interessante. Mano, assim como o Omnitrix do clássico, o Shark-Trix está em sua versão protótipo, o que resulta em erros e falhas, assim como o Omnitrix original tinha. Só que nesse caso, os erros e falhas são de que alguns dos alienígenas gerados não têm DNA humano suficiente para serem compatíveis para a reprodução. Falando agora um pouco mais da história, o Ben, quando pegou o Shark-Trix, obviamente não fazia ideia de que o relógio foi feito para a reprodução. E, na verdade, ele acredita que o relógio funcionava para invocar guerreiros alienígenas à sua disposição. Afinal, os aliens, além de estarem no ápice de sua espécie como no original, eles também possuem consciência e já nasciam com o desejo natural de reproduzir o comportador. Mas devido aos efeitos do Shark-Trix protótipo, os aliens acreditavam que esse sentimento e amor verdadeiro é o que o leva a obedecer às ordens do portador sem questionar. E o Ben usa isso para atos heróicos e para lidar com adversidades, já que ele aparentemente iria passar pelas mesmas situações, ou ao menos parecidas com as do Ben Prime. E claro que nisso tudo, o Ben... Bom demais. Eu teria um carninho Shark-Trix. Você faria esse acordo? Eu faria esse acordo, você teria esse acordo, eu faria esse acordo. Cara, que eu preferia o Omnitrix original, você pode escolher então se quer o Shark-Trix ou o Omnitrix original. Eu prefiro o Omnitrix original, mas... se me der o Shark-Trix, eu pego o Shark-Trix. Estranho o fato de todos os aliens que ele gera serem fêmeas. Assim como Ben, a Gwen, SAU, é tão inocente quanto ele, também acreditando que o relógio foi feito para invocar super-heróis alienígenas. Já o Von Max, como ele deu a ideia do relógio, ele sabe muito bem do que se trata. Mas assim como ele escondeu sua identidade encanadora da série clássica, ele esconde o verdadeiro propósito do Shark-Trix, do Ben e da Gwen. O controle mestre do Shark-Trix permite que o usuário invoque quantas alienígenas ele quiser, pode ser algumas ou todas elas. De acordo com a criadora da SAU, o Ben não sente romance ou atração por esse... O Shark-Trix... Oh, meu Deus. Oh, pelo amor de Deus. E aproveitando que estamos falando do nome do relógio, podemos citar algo que acabou ficando... falhas são de que algum... posição. Afinal, os aliens, além de... para lidar com adversidades, já que ele aparentemente iria passar pelas mesmas situações, ou ao menos parecidas com ele, também acreditando que o relógio
da série clássica, ele esconde o verdadeiro propósito do Sharktrix do Ben e da Gwen. O controle mestre do Sharktrix permite que o usuário invoque quantas alienígenas ele quiser, pode ser algumas ou todas elas. De acordo com a criadora da SEU, o Ben não sente romance ou atração por esses aliens, afinal ele é só uma criança de 10 anos. Ele não teria por que sentir isso por ela se ele acredita Amém, graças a Deus, não estamos tão criminosos assim não. que elas são como super-heróis, embora seja possível que isso mude aos 15 anos do Ben, que seria na época de força alienígena. As espécies alienígenas... Com certeza se mudou. O Ben era esperto demais pra não ter mudado, não ter mudado bem. O Ben é mulherengo, gente, com certeza. que se reproduzem de forma diferente, como no caso do friagem, onde todos os necrofrigianos são confirmadamente fêmeas, o que por tabela, consequentemente, os faz ser assexuados, estão catalogadas no Sharktrix. Afinal, como os aliens são hibridizados, isso iria permitir que os aliens como friagem tivessem uma aparência bem mais femininas nos padrões humanos, e claro que pudesse se reproduzir de acordo com a biologia humana. Afinal, a princípio, o Sharktrix também é tecnologia de nível 20, assim como o Omnitrix. Falando do nome do relógio, o Sharktrix é uma junção da palavra Omnitrix com a palavra Shaktiar-se, e essa palavra é uma gíria espanhola que se adequa ao contexto da SEU. E aproveitando que estamos falando do nome do relógio, podemos citar algo que acabou ficando de fora do vídeo do Carnitrix, que é o significado de seu nome. Pode parecer que a resposta é óbvia, que é a junção de Omnitrix com carne, mas na verdade o nome é a junção de palavra Omnitrix com a palavra Carnifex, que traduzindo significa verdugo em espanhol, e verdugo traduzindo para o português significaria carrasco. E claro, falando de outra EU que surgiu junto dessa onda de universo de Ben 10, como vocês viram no vídeo passado que saiu na terça-feira. Essa é a trindade das AUs, mas eu não vou fazer vídeo dessa terceira. Eu não vou fazer vídeo dessa terceira, eu sei que essa foi uma trindade, mas eu não vou fazer, vai ser só a dupla dinâmica mesmo. O canal também é o Bloodtrix, que segue a ideia de juntar a palavra Omnitrix com alguma outra, no caso Bloodtrix, a palavra Blood, que em inglês significa sangue. O Sharktrix possui muitas das funções do Omnitrix original, como o modo de escanear DNA, o controle mestre, que já foi explicado como funciona anteriormente, e também é o modo salva-vidas, que funciona de uma forma bem simples, em que ao detectar um perigo iminente na vida do Ben, o Sharktrix imediatamente irá invocar um dos alienígenas para proteger ele. A diferença é que não há limites de tempo para recarregar, e também ele possui o modo de recalibração, que de acordo com a criadora, haverá sim um Sharktrix recalibrado, bem como um Super Sharktrix e um Sharktrix definitivo. E com todas essas diferenças na lore e no relógio, você pode se perguntar o que aconteceria com o Kevin com o Albedo nesse universo. E bom, de acordo com a criadora da SEU, o Kevin se seguiria basicamente da mesma forma como foi no original, mas deixando a possibilidade de que, como ele estaria absorvendo o DNA de alienígenas fêmeas, isso poderia fazer com que sua mutação em Kevin 11 ou alguma das outras acabasse se tornando feminina também, mas isso é apenas um talvez. E caso tenha dúvida, mesmo Kevin absorvendo o DNA dessas aliens do bem, ele não iria se sentir atraído por ele como elas ficam, pois a paixão delas é algo da consciência delas. Amém, Kevin, você não foi infectado, Kevin, amém. Infelizmente o Albedo sofre nas AUs. Pelo Sharktrix, e assim como Kevin não absorveu a personalidade do Ben na série original, nada disso ocorrerá aqui. Já o Albedo, devido a um erro do Sharktrix protótipo, ao DNA humano no Sharktrix, isso resulta no Albedo, ao invés de ter um Sharktrix que pode invocar aliens como Ben, o Sharktrix, assim como o Omnitrix, transformou o Albedo no Ben como no original, com a diferença de que era uma versão feminina dele. Em caso de fusões defeituosas, como as ocorridas no episódio Doutor Animal e o Raio Mutante, o Sharktrix geraria um alienígena fusionado, onde a mente consciente das duas aliens fundidas ligariam para ver quem ficaria no controle do corpo. Em casos específicos de aliens como o Alien X, ele possui suas consciências como qualquer outro sábio celestial e age de acordo. Já o fantasmático, que no caso aqui ainda seria o Zisker, a mente dele está confusa do porquê ele está numa versão feminina de si mesmo e também do porquê sua Coitados, Zisker, sobrou nada pro Ben. Não sobrou nada pro Zisker, coitados, Zisker, tristeza. Eu não vou entender porcaria nenhuma. Ética se sente atraída pelo bem, mas assim como as outras aliens, ele trata de esconder isso. Aliens que podem se clonar como o Eco-Eco, o Chocante e o Clone mantêm o mesmo desejo e comportamento. No caso de aliens com tamanhos diferentes como Massa Cinzenta e o Gigante, o Sharktrix funcionando corretamente daria DNA humano suficiente a eles para que ficasse no tamanho humano adequado, mas devido aos erros do protótipo. Graças a Deus, sabe? Vou ter uma mini pequenininha querer ter, graças a Deus, mas mesmo assim é meio bizarro, é meio criminoso, não é mesmo? É meio criminoso essa bagaça, é meio crime. Mas nem, né? Isso não acontece. Continuando a falar de eventos da série original, o Ben ficando doente, como no episódio Efeitos Colaterais, não deixaria as alienígenas doentes, pois elas já foram Graças geradas a antes. Deus. Já outro caso, como feedback, a alien gerada pelo Sharktrix, no caso, a versão do feedback, seria como que uma melhor amiga do Ben, algo para ser equivalente ao vício que o Ben original tinha em se transformar nele. Como citamos anteriormente, a princípio haverá um Super Sharktrix, mas como seria os Supremos? E de acordo com a autora, há duas possibilidades. Ou os Supremos seriam feitos pelo Albedo para que as aliens se tornassem máquinas de guerra, ou então, caso ele quisesse ultrapassar o Azimuth, os Supremos seriam uma forma definitiva de reprodução. E para finalizar as informações gerais do Sharktrix, precisamos falar que o fato dos alienígenas gerados artificialmente pelo Sharktrix receberam, ou ao menos deveriam receber, a quantidade certa de DNA do portador para que seja possível a reprodução com os aliens. Não é um conceito exatamente novo. Eu só acho essa besta muito. Essa besta é complicada, né? Essa besta é muito criminosa demais, mas não teria um gatilho do poder se tipo fosse o Ash Ketchum, que tipo, até o você que eu joguei só sobrava com a Sharktrix eu pegava, mas qualquer outro Omnitrix que funcional, né, não sendo o Carnitrix, eu pegava qualquer outro Omnitrix funcional, mas achei extremamente interessante essa UNEM, né, mesmo sendo um pouco criminosa. Na franquia, afinal, no episódio O Tempo Fechado de Ben 10 Força Alienígena, o Kevin cita que é comum terem híbridos de humanos com aliens. O Chama Júnior é provavelmente meio humano. Humano com ancestral alienígena é bem comum. A maioria Bom tem demais. superpoderes. Comum? É sim, você é um deles, tem superpoderes por causa do seu avô. Embora seja incerto se isso possa ser apenas uma informação falsa plantada pelos servantes na mente do Kevin, mas o fato é que os humanos possuem uma maior compatibilidade com os aliens, seja ela a maioria ou não, como é evidenciado em outros casos como a Verdona. E agora para falar dos designs e visuais da SEU, vamos começar a falar do próprio Sharktrix em si. Seu design reflete seu funcionamento, sendo o ícone composto por dois corações e um botão de acionamento também. É, bem o Omnitrix, só com uma versão Barbie Girl, e, né, uma Omnitrix versão Barbie, basicamente, o visual de Sharktrix.
em formato de coração. Os cilindros que saem de seus cantos também representam a figura de um coração. As cores do dispositivo são predominantemente violeta e lilás. Agora falando das alienígenas em si, a primeira alienígena oficial a ser feita parece é o Chama, ou então a Chama, digamos assim, onde ela possui uma aparência que se espera de uma pironita fêmea, com possivelmente a diferença mais notável é que seu corpo possui um formato de ampulheta, onde a parte da cintura e das coxas é mais avantajada. Ela possui uma espécie de colar preto em volta de seu pescoço, onde o símbolo do Shactrix está localizado bem no centro dele, ficando em uma posição muito semelhante à posição do Omnitrix do show do reboot. Agora o besta aqui, notoriamente, é um dos aliens que possui bem mais DNA humano, onde ao invés de parecer com um cachorro quadrúpede, a besta é uma humanoide com algumas partes de Whoopie Ela utiliza um traje preto com 2 linhas brancas verticais subindo pelas pernas e 3 linhas laterais brancas em cada lado da região das costelas. O símbolo do Shactrix está em um pedaço de armadura preta com uma linha branca localizada no ombro, semelhante a onde está localizado o Omnitrix do besta do clássico. Por fim, agora o último alien canônico do Shactrix, feito até o momento de produção desse vídeo, é a XLR8. Essa transformação confirmadamente possui mais DNA que Naslerano. As mudanças mais notórias no design certamente estão no formato do capacete e na aparência do rosto, que implicitamente foram refeitas de uma forma mais humana e mais feminina, bem como o corpo, com a XLR8 sendo mais ereta que o XLR8, que possui coxas bem maiores, bem como glândulas mamárias maiores que as apresentadas pelas fêmeas que Nasleranas vistas em Omniverse. Os designs de aliens oficiais da criadora, nós podemos comentar um pouco sobre os designs feitos por fanarts que a própria criadora republicou em suas redes sociais. O primeiro que podemos comentar aqui é o fantasmático feito pelo usuário Box, que também é do Twitter. Esse fantasmático ainda possui muitas características ectonolitas, mas ao que tudo indica, a parte humana é mais predominante. Afinal, além do corpo, essa forma possui os Scare virou albido no universo, né, minha gente? Pelo longo, interessante observar que a capa do fantasmático fica em alguma espécie de forma de vestido. Agora o diamante, ou a diamante, feito pelo artista do Twitter, Metal e Neon, apresenta um tipo de cabelo esculpido, uma característica interessante que não nos é mostrado nas fêmeas dos Petrosapiens no Prime, embora não pareça ser algo impossível de acontecer. Afinal, o Tetrax do universo do Ben-23, por exemplo, possui um tipo de barba de cristal, o que pode nos indicar que eles podem customizar sua aparência esculpindo em cristais de seu corpo. Agora o Ultra T, também feito por esse mesmo artista, possui um padrão de corpo feminino, semelhante ao dos Necamorphos Galvani. Ultra T já tem a piada pronta, né? Eu não vou falar essa piada, mas você já sabe bem que a piada tá pronta, já escrita. Eu não vou falar porque esse é o canal de família, né? Os femininos vistos nos flashbacks de Omniverse. A diferença aqui é que tem um padrão nas laterais do olho, padrão que aparentemente são para representar os cílios. Mas tem um erro nesse desenho que é bem interessante de observarmos, que é as cores. Esse Ultra T possui as cores verdes padrões do original. Porém, como visto no Ultra T da Gwen 10, feito pelo Derek J. White, a transformação possui as mesmas cores do relógio, que é o rosa. Isso condiz mais com a versão do Ultra T do Shactrix, feita pelo artista chamado Ben, também do Twitter, onde as cores da transformação são as mesmas do relógio, como ocorre no caso da Gwen 10 e do Ben 23. Agora, outro muito interessante é o Blox feito pelo Combo B, que ao invés de possuir a estrutura corporal semelhante ao de um gorila, como é no original, aqui possui uma estrutura humanoide e, claro, afeminada, onde curiosamente as partes de Lego do corpo dele formam uma espécie de vestido natural, com uma saia se formando ao redor de sua cintura, e seus ombros aparentemente também possuem um relevo maior. O que me lembra uma... Eu acho que é proposital, com certeza proposital. Mas é mesmo uma samurai. Ele é interessante, de um gorila pra um samurai. O Shactrix é incrível, né, minha gente? Pode indicar que esse vestido também se estende pela parte superior do corpo da alienígena. Esse detalhe é muito interessante, pois pode nos mostrar que o Shactrix talvez não tenha um bug de roupas que o Omnitrix do clássico tinha, onde em alguns casos ele fazia aliens que precisavam de roupas ficarem pelados e os que não precisavam ficarem vestidos. No caso... graças a Deus, né, porque são mulheres, né, então daí complica a situação, né, né. No Shactrix, essa função funcionaria um pouco diferente, pois independente se a espécie culturalmente usa roupas ou não, o mais lógico de se pensar é que o Shactrix geraria roupas que, em primeiro lugar, se encaixassem no corpo do alienígena híbrido gerado, e quem sabe que também fosse atraente para os padrões da espécie do portador, nesse caso, os humanos. E por fim, o friagem do artista, que se chama Buff Ross Asper. Esse friagem nos mostra o quanto o Shactrix afeta o alien durante a hibridizagem, pois como sabemos, todos os necrofrigianos são fêmeas, e como vemos na série... mudou, afetou pra caramba, mas né, faz sentido. É só uma super culpa que não vai ter piada de que coisa, né. Mas é complicado, né, o bem desse universo é um garoto muito esperto, um garoto muito sortudo, né, minha gente. Eles não têm nenhum padrão parecido com esse, que claramente é algo dos padrões femininos humanos, influenciado pelo DNA humano presente na alienígena. E pra finalizar aqui, rapaziada, poderemos citar uma questão abordada no vídeo do Carnitrix. Essa aí poderia de alguma forma se encaixar no canone. E bom, primeiramente, obviamente, devido a tudo que eu apresentei aqui até o momento, isso não se adequaria de forma alguma à linha do tempo Prime. Porém, entretanto, bem diferente do caso do Carnitrix, onde não poderia se adequar nem ao multiverso, o Shactrix a princípio poderia sim ser um universo alternativo, pois ele não infringe nenhuma regra ou contradiz nenhum conceito multiversal da franquia, apenas utilizando as regras já estabelecidas de uma forma que forme algo diferente, pois a hibridização de espécies já é um conceito existente, tanto nos filhos de encanadores como o Manny, a Halle, o Pierce e o Alan, quanto nas próprias fusões defeituosas feitas pelo Omnitrix protótipo e as funcionais feitas pelo Bi-Omnitrix. Já o conceito da mudança de sexo e gênero também é algo que já foi estabelecido anteriormente, com o Omnitrix possuindo uma função de troca de sexo, como confirmado pelo Dwayne McDuffie, e evidenciado em casos isolados como friagem. Porém, há um simples fator que prejudica e muito uma possível canonicidade do Shactrix, pois como confirmado pela criadora, esse bem, apesar das diferenças, passou por todos os mesmos eventos do Ben Prime, o que não seria possível no Omniverse original, pois contradiz muito dos eventos conhecidos, envolvendo a guerra temporal, a guerra dos bens, etc. Porém, tirando essa questão, não teria muito do porquê o Shactrix não ser um canônico como um universo alternativo e uma possível série mais 16 de Ben 10. Bom, rapaziada, então finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Realmente, enfim, eu espero que tenham gostado desse vídeo, eu tenho sido engraçado, espero que tenha sido pra vocês e tchau, minha gente!